Quem realmente será salvo? A dura verdade que muitos ignoram. Alguma vez você já se perguntou por que o Deus de amor, cuja misericórdia é infinita e cuja graça se estende a todos os cantos da terra, permite que alguns não alcancem a salvação? Esta não é uma pergunta simples, mas ela nos convida a mergulhar nas profundezas do coração divino, onde o amor e a justiça caminham lado a lado. Deus, em sua essência, deseja que todos os seres humanos sejam salvos. Em 1 Timóteo 2:4, lemos que Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Seu amor não faz distinção de raça, gênero ou idade. Ele chama todos para si. No entanto, mesmo com esse amor incondicional, há aqueles que não alcançam a redenção. Por quê? Essa é uma questão que precisa ser encarada com seriedade. Muitos que se dizem cristãos podem estar, sem perceber, trilhando caminhos que os afastam da salvação prometida. E é por isso que hoje falaremos sobre 7 perfis de pessoas que, segundo as Escrituras, enfrentam barreiras espirituais que podem impedi-las de entrar no reino dos céus. Convido você a permanecer comigo até o fim desta mensagem. Reflita com sinceridade. Será que algum desses perfis descreve sua própria caminhada com Deus? Essa reflexão pode ser a chave para uma transformação profunda em sua vida espiritual. Compartilhe nos comentários o que o Espírito Santo falar ao seu coração ao longo desta palavra. Mas antes peço com humildade, apoie este ministério. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas, a semear a palavra e a fortalecer o reino de Deus aqui na terra. Sua ação é também uma forma de proclamar o Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, precisamos encarar uma realidade desconfortável. Nem todos serão salvos. E isso não se deve à falta de amor por parte de Deus, mas à rejeição, consciente ou não, por parte das pessoas. É um alerta que precisa ecoar nos corações, especialmente daqueles que frequentam igrejas regularmente, mas não vivem uma fé autêntica. Jesus foi claro em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos alegarão ter feito milagres e grandes obras em seu nome, mas ele dirá: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa é uma advertência direta para todos nós. Você está vivendo uma fé genuína ou apenas aparenta santidade? Se o Senhor voltasse hoje, estaria você preparado para se apresentar diante dele, como nos lembra 2 Coríntios 5:10, quando diz que todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Neste momento tão importante, agradeço por você estar aqui, abrindo seu coração para esta mensagem. Que o Espírito Santo fale contigo à medida que revelamos, à luz da palavra, os 7 tipos de pessoas que não podem ser salvas. Quando os olhos da congregação não estão sobre elas, se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes que não honram a presença do Senhor. Para esses, a fé tornou-se apenas um símbolo social, um ritual de fim de semana, enquanto a vida interior permanece distante da santidade. A igreja, para muitos, tornou-se um espaço de convivência e não um altar de transformação. Vivem na prática do auto-engano, adoram a Deus com os lábios, mas seus corações estão longe dele. Permanecem anos nos bancos da igreja, participando de cultos e cerimônias, mas não permitem que o Espírito Santo gere frutos verdadeiros em suas vidas. Como alertou Jesus, estão à porta do reino, mas não entram. E pior, acabam sendo pedra de tropeço para outros. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14, nos apresenta a parábola do fariseu e do publicano. Um confiava na própria justiça, exaltava suas obras e desprezava os demais.
O outro, humilde e contrito, clamava: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus deixou claro, foi o publicano e não o fariseu quem voltou para casa justificado. Essa passagem ecoa em nossos dias como um grito contra a vaidade espiritual e a falsa santidade. Efésios 2, 8, 9 nos relembra: Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é troféu por mérito, mas dom por misericórdia. Você tem vivido uma fé que depende da graça ou tem se apoiado em seus próprios feitos? O quinto grupo que a Bíblia descreve como fora da salvação são os apóstatas. Aqueles que conheceram a verdade, experimentaram a luz do Evangelho, mas deliberadamente voltaram ao mundo. Segundo Pedro 2, 20 e 22, fala com clareza sobre esse estado espiritual grave, afirmando que a condição final dessas pessoas é pior do que a inicial. Teria sido melhor que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de conhecê-lo, darem as costas. A metáfora é dura, mas verdadeira. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Isso não se refere a quedas pontuais ou momentos de fraqueza, mas à rejeição contínua da verdade. Muitos usam os ritos da fé, batismo, ceia, frequência à igreja, como máscaras, mas na hora da tentação revelam que o coração nunca foi transformado. O porco pode ser lavado, mas se não for transformado em ovelha, voltará para o lamaçal. Então chegamos à sexta categoria, os blasfemos contra o Espírito Santo. Jesus foi firme em Mateus 12, 31, 32, ao dizer que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa não será perdoada nem neste mundo, nem no porvir. Este é o único pecado declarado como imperdoável. Isso deve nos levar a uma reflexão séria sobre como tratamos as manifestações do Espírito. Quantas vezes o mover de Deus é ridicularizado? Quantas vezes o sobrenatural é chamado de exagero, manipulação ou até loucura? Cuidado, a irreverência pode custar caro. Zombar, rejeitar deliberadamente e atribuir ao mal aquilo que vem do Espírito é um caminho sem volta. Salmos 51:11 clama: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que este seja o nosso clamor diário. Por fim, o último grupo que não pode ser salvo são os que já partiram desta vida. Essa é uma verdade que muitos têm dificuldade de aceitar. Mas a Bíblia nos ensina que após a morte vem o juízo. Hebreus 9, 27. O tempo de se decidir por Cristo é enquanto se tem fôlego de vida. Após a morte não há mais intercessão, não há conversão, não há arrependimento. A eternidade é selada na decisão tomada em vida. Mesmo com boas intenções, é comum ver orações feitas por pessoas já falecidas, mas essas preces, embora confortem os vivos, não mudam o destino eterno de quem partiu. A doutrina do purgatório não encontra base nas Escrituras. A salvação é uma escolha pessoal, urgente e intransferível. Como diz 2 Coríntios 6:2. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Amados, entendam isso com temor e reverência. Algumas pessoas não serão salvas, não por falta de amor de Deus, mas porque se recusaram a responder a esse amor. Deus não compromete sua santidade, mesmo sendo amor. Ele é justo e sua justiça exige resposta verdadeira. O maior ato de amor da história foi quando Deus entregou seu Filho para morrer por nós. João 15:13 diz: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. Agora eu te pergunto, como você tem respondido a esse amor? Alguma dessas categorias falou com você? Deixe seu comentário e compartilhe o que Deus ministrou ao seu coração.
Isso pode despertar outros à verdade também. Foi no Calvário, naquele madeiro de dor e glória, que Deus demonstrou o ápice de seu amor por nós, mesmo quando ainda estávamos presos em nossos pecados. Romanos 5:8 declara: "Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores." Esse sacrifício não foi simbólico, foi real, definitivo e suficiente. E depois de tamanha entrega, se alguém escolhe rejeitar a salvação, Deus, em sua santidade, não comprometerá novamente seus princípios para atender à rebeldia do coração humano. Assim, deixo a você uma pergunta crucial. Você já entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não estou falando de religiosidade ou hábito, mas de conversão autêntica, de uma transformação que começa no arrependimento e se manifesta numa nova vida. Se ainda não o fez, este é o momento ideal. A salvação é hoje. O amanhã pertence a Deus. Vivemos dias em que o arrebatamento, a retirada súbita e sobrenatural do povo de Deus da terra, é um tema cada vez mais discutido, até mesmo fora dos círculos cristãos. Porém, para nós que cremos, o arrebatamento não é uma hipótese, é uma promessa profética, e essa promessa se cumprirá. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, está escrito: "Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor." Esse momento glorioso será exclusivo para os que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Será o cumprimento do anseio mais profundo do coração cristão. Estar para sempre com o Senhor é o ápice da fé, a consumação da promessa, o fim do tempo da graça e o início da eternidade com Deus. Entretanto, o arrebatamento não será coletivo em termos culturais, familiares ou denominacionais. Será individual. Não bastará ter o nome em um livro de membros, mas no livro da vida. Não será sobre o quanto se fez, mas sobre o quanto se foi fiel. Como diz Salmos 24:3-4, "Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração." Há quem acredite que haverá múltiplos arrebatamentos, uma espécie de segunda chance. Mas a verdade é que a Escritura não apoia essa ideia. A volta de Cristo será repentina, como o ladrão que vem à noite. 1 Tessalonicenses 5:2. E não haverá espaço para arrependimentos de última hora. Por isso, a urgência. Estar pronto é vital. Vigiar e orar não é uma opção, é uma ordem. Reflita: se o arrebatamento acontecesse agora, você estaria entre os que seriam levados ou ficaria entre os que lamentarão a eternidade perdida? Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Quero estar pronto para o arrebatamento." Compartilhe também como você tem buscado viver uma vida santa e separada para Deus. Sua palavra pode fortalecer outros irmãos e tocar vidas que ainda não decidiram entregar-se ao Senhor. Ainda há tempo, a porta ainda está aberta, mas um dia ela se fechará como nos dias de Noé. Não espere o último momento, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. O arrebatamento acontecerá num abrir e fechar de olhos. Será repentino, invisível ao mundo, mas glorioso para os salvos. Já a segunda vinda de Cristo será visível, pública, inegável, como declara Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Esses dois eventos, embora relacionados, não são o mesmo.
O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento sem aviso. A segunda vinda, por outro lado, está condicionada ao cumprimento de sinais proféticos, como o surgimento do anticristo, a grande tribulação e o juízo sobre as nações. Isso nos mostra com clareza que o arrebatamento é o próximo evento profético iminente. E por isso devemos estar prontos agora. Ainda que existam diferentes interpretações sobre o arrebatamento dentro do campo teológico, precisamos retornar à fonte mais segura: a Palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, clara e fiel para revelar-nos tudo o que precisamos saber sobre este glorioso acontecimento. Não se trata de tradição religiosa, mas de verdade revelada. Uma das confusões mais comuns é pensar que o arrebatamento será apenas para pessoas boas, éticas e caridosas. No entanto, as Escrituras não ensinam isso. O arrebatamento não é uma recompensa por moralidade, mas uma promessa para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Como João 3,3 declara: "Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus." Você pode ser admirado por sua integridade e comportamento, mas se não tiver entregue sua vida a Cristo, ainda está fora do plano de salvação. Há, porém, grande consolo para aqueles que choram por entes queridos que partiram em Cristo. A palavra de Deus nos garante que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses 4:16, 17 está escrito: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares." Que esperança bendita! Que alegria saber que a morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade com o Senhor. Se você já perdeu alguém que vivia para Cristo, regozije-se. Eles estarão entre os primeiros a serem glorificados naquele dia. Mas e quanto a você? Está preparado para o arrebatamento? Muitos perguntam se é possível estar pronto para esse momento tão decisivo. A resposta é clara e direta: sim, você pode e deve se preparar. A primeira maneira de estar pronto é viver uma vida de fé e santidade. Jesus fez uma pergunta profunda em Lucas 18:8. "Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?" Essa é uma pergunta que ecoa até hoje. A fé será o sinal dos que esperam. A fé será a chave dos que serão levados. Portanto, busque a fé que se manifesta não apenas nas palavras, mas na conduta, nas escolhas, no coração quebrantado. Não permita que o mundo roube a sua vigilância. Consagre-se, renuncie à aparência do mal. Permaneça firme, ainda que muitos ao seu redor estejam dormindo espiritualmente. O Senhor fortalece os que o buscam com sinceridade. Salmos 101:2 nos lembra: "Andarei com integridade de coração dentro da minha casa." A vida cristã começa no íntimo, no secreto, no que ninguém vê. Além disso, para se preparar para o arrebatamento, é essencial conhecer a palavra. Estude as Escrituras, alimente-se delas todos os dias. Paulo exorta em 2 Timóteo 2,15. "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade." Não dependa apenas do que ouve nas redes sociais ou nos cultos. Leia, medite, aplique. E um alerta: desconfie das doutrinas que parecem místicas demais, complicadas demais, rebuscadas demais. A verdade de Deus é simples, direta, viva. Ela transforma sem confundir. Em vez de buscar novas revelações, volte ao Evangelho puro e verdadeiro. Salmos 119, 105 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos." É nela que encontramos direção segura. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: "Eu quero estar pronto para o arrebatamento." Compartilhe como você tem se preparado, ou até mesmo seus desafios. Juntos somos edificados. A fé se fortalece quando é compartilhada.
O tempo está próximo. O noivo está às portas. Que ele nos encontre com as vestes limpas, as lâmpadas acesas e os corações ardendo de amor por sua vinda. Somente um verdadeiro discípulo pode formar outro discípulo. Não se trata apenas de ensinar doutrinas, mas de viver de maneira tão autêntica e transformada que outros sejam inspirados a seguir a Cristo por meio do nosso exemplo. Vivemos dias em que há uma carência evidente de trabalhadores dedicados à seara do Senhor. Jesus mesmo disse em Mateus 9:37, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A urgência é real. O tempo corre, as profecias se cumprem e os corações estão cada vez mais sedentos por uma verdade que liberta, cura e restaura. Quando nos envolvemos na missão de conduzir vidas ao Senhor, ensinando-as a conhecê-lo, amá-lo, servi-lo e adorá-lo, estamos respondendo ao maior chamado da nossa existência: ser cooperadores de Deus na edificação de seu reino. E se formos encontrados fiéis nesse compromisso no dia do retorno de nosso Senhor, seremos grandemente recompensados. Essa é a promessa que alimenta nossa esperança. Jesus nos deixou instruções claras sobre como devemos viver nestes tempos finais. Uma das mais importantes é a vigilância espiritual. Ele disse em Marcos 13:33, estejam alertas, vigiem e orem, pois vocês não sabem quando será o tempo. Isso não é um simples conselho, é uma ordem que carrega peso eterno. Viver alerta é mais do que estar informado sobre eventos proféticos. É estar acordado espiritualmente, discernindo o tempo, atentos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Querido irmão, querida irmã, não permita que o conforto deste mundo ou a rotina dos dias tire de você o foco da eternidade. Não caia no sono espiritual. Estamos em meio a uma batalha invisível e constante. Como diz o salmista, a minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Salmos 62:1. É nesse lugar de espera vigilante que nossa fé se fortalece e nossa esperança se renova. Por isso, aprofunde sua vida de oração. Não se trata de orar apenas quando tudo vai mal, mas de estabelecer um relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor. A oração é a arma do crente, o alicerce da nossa força espiritual. No secreto da oração, encontramos graça para permanecer firmes, consolo para os dias de angústia e direção para as decisões mais difíceis. No lugar de oração, o céu toca a terra e o impossível se curva ao nome de Jesus. Você tem separado tempo diário para estar com Deus? Escreva nos comentários: Senhor, desperta minha vigilância. Quero estar firme em oração até a tua vinda. Os desafios dos últimos dias não serão leves. A Bíblia nos adverte que o amor de muitos esfriará, que surgirão falsos mestres e que o engano será tão sutil que até os eleitos poderiam ser confundidos, se possível fosse. Mateus 24:24. Por isso, mais do que nunca, é essencial buscar discernimento, revestir-se da armadura espiritual e cultivar comunhão diária com o Senhor. Amado, se você deseja ser encontrado fazendo assim, vivendo em fidelidade, proclamando o Evangelho, formando discípulos e vigiando em oração, saiba que o Espírito Santo está pronto para te capacitar. A promessa de Atos 1:8 permanece viva, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Que esse poder te sustente até o fim. Não se distraia, não se desvie, não desista. Comente abaixo: Senhor, mantém-me desperto. Eis-me aqui, usa-me. Pergunte honestamente a si mesmo neste momento: como está sua vida de oração? Quanto tempo você tem separado diariamente para falar com o Senhor, para ouvir sua voz e discernir sua vontade? Muitos corações se veem enfraquecidos não por falta de fé, mas por falta de comunhão. A oração não é apenas um ritual devocional. É uma linha direta com o Deus que conhece o fim desde o princípio.
É por meio dela que recebemos direção, proteção e força diante das artimanhas do inimigo. Vivemos dias em que o mundo se molda silenciosamente à agenda do anticristo. Muitas coisas que antes eram inaceitáveis agora se tornam normais, e os valores eternos são tratados como antiquados. Satanás, o grande enganador, trabalha incansavelmente para desviar o maior número possível de santos. Ele sabe que seu tempo é curto, mas a Igreja de Cristo, quando vigilante e fortalecida pela oração, permanece inabalável. Como está escrito no Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Você tem habitado nesse esconderijo? Tem descansado na presença daquele que jamais perde o controle? Escreva nos comentários: Senhor, fortalece minha vigilância, ensina-me a permanecer em oração. Permanecer desperto significa cultivar uma vida espiritual viva, intensa, constantemente alinhada com a palavra e guiada pelo Espírito Santo. Num tempo em que distrações se multiplicam e o coração humano facilmente se torna pesado com as preocupações desta vida, Jesus nos dá uma palavra clara e firme: vigiem. Ele sabia que a ansiedade e os prazeres mundanos poderiam afastar até mesmo os mais dedicados. Por isso, em Lucas 21, 34, 35, ele diz: Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, embriaguez e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês de surpresa como uma armadilha. Hoje olhamos ao redor e vemos sinais semelhantes aos dias de Noé e de Ló. Dias em que o povo comia, bebia, casava-se e vivia despreocupadamente, alheio aos alertas divinos. Foi assim que a destruição veio de forma repentina. Vivemos agora algo assustadoramente parecido. Muitos estão tão envolvidos com as preocupações do dia a dia, com o ritmo frenético das redes sociais, opiniões de influenciadores, pressões econômicas e culturais, que não percebem o afastamento gradual da verdade. A palavra está sendo trocada por narrativas, a vigilância por entretenimento, a fé por ansiedade. Contudo, para o remanescente fiel, há um chamado urgente: permaneçam vigilantes, sejam firmes. Como diz Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você tem permitido que as ansiedades da vida ocupem o lugar da esperança? Tem buscado a Deus com prioridade, mesmo diante das pressões? Escreva nos comentários: Eu escolho a vigilância, que meu coração esteja pronto para a tua volta, Senhor. Nosso Senhor não deixou dúvidas. Ele retornará. E quando Ele vier, que nos encontre atentos, ativos, fortalecidos na fé e conscientes de nossa missão. Não sejamos como aqueles que ignoraram os avisos em Sodoma ou na Babilônia. Que sejamos como as virgens prudentes, com nossas lâmpadas, conforme nos ensina a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. O apóstolo Paulo nos adverte com uma descrição clara e precisa do caráter das pessoas nos últimos dias. Ele fala de uma geração que será marcada pelo egoísmo, pela avareza, pela arrogância e pela falta de amor.
O que antes era considerado pecado, agora é aceito e até encorajado. A desobediência aos pais, a ingratidão e a impiedade se tornarão comuns, enquanto o amor ao prazer se sobrepõe ao amor a Deus. A aparência de piedade, embora ainda esteja presente, será uma fachada vazia, pois, como Paulo diz, negarão o poder transformador da verdadeira vida cristã. Este alerta é uma chamada clara para que nos distanciemos dessas atitudes, evitando associações com aqueles que, apesar de externamente professarem fé, vivem em contradição com os princípios do reino de Deus. Essa orientação é urgente e clara. Devemos manter nossa integridade e identidade em Cristo, não nos deixando contaminar pelo mundo e suas falsas formas de piedade. Jesus nos chama a ser luz em meio à escuridão. Quando olhamos para o futuro, aguardamos com fé e esperança o retorno do Senhor. Mas para isso, precisamos manter nossa fé viva e verdadeira, bem alicerçada nas promessas da Palavra de Deus. A Bíblia nos instrui a lutar pela fé que nos foi confiada, sendo firmes e imutáveis. Como está escrito em 1 Coríntios 15:58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Que essa palavra se torne um lembrete diário para que nossa vida cristã seja plena de propósito e ação. Nosso foco não pode ser desviado. Quando o Senhor retornar, Ele recompensará a todos aqueles que permaneceram firmes, com os olhos fixos nele e viveram para agradá-lo. Em Apocalipse 22:12, Ele declara: Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme o seu trabalho. Em outras palavras, Deus está atento a cada ação nossa, a cada passo de fé que damos. Ele vê o nosso esforço, a nossa luta e nos garante que a recompensa será grande, muito além das expectativas terrenas. A reflexão que se impõe é profunda. O que realmente importa em nossas vidas? Será que estamos priorizando aquilo que é eterno ou estamos nos deixando levar pelas distrações momentâneas deste mundo? Muitos estão correndo atrás de conquistas passageiras, esquecendo que a verdadeira recompensa está reservada para aqueles que com fidelidade andam nos caminhos do Senhor. Como diz o Salmo 37:4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nosso prazer e desejo estiverem em Deus, Ele nos guiará de forma plena e verdadeira. É um convite a todos nós a refletirmos sobre nossas prioridades. Estamos vivendo como verdadeiros discípulos, buscando e vivendo a palavra de Deus com toda a nossa força, ou estamos apenas aderindo a uma aparência de fé sem um coração transformado? O que realmente importa será o que fizemos por Cristo, como vivemos e a profundidade da nossa relação com Ele. Eu te convido a refletir e a comentar abaixo. Senhor, me ajuda a manter o foco no que é eterno, que minha vida seja uma oferta agradável a Ti. Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de enfrentar a eternidade? Em momentos de reflexão sobre o fim, quando nos deparamos com a fragilidade da vida, fica claro que tudo o que conquistamos ou buscamos neste mundo perde seu valor diante da grandeza da eternidade. Se alguma vez você passou por uma experiência próxima da morte, sabe que a percepção da vida muda de forma radical e urgente. Nesse exato momento, nada mais parece ter importância, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Quando a morte se aproxima, as questões terrenas se tornam irrelevantes. As nossas perseguições mundanas, nossas conquistas, a busca incessante por reconhecimento ou status, tudo isso perde seu sentido diante da única verdade eterna. É na união com Cristo, pela ação dele na cruz, que encontramos a verdadeira paz e a garantia da vida eterna. Ele que por amor se entregou é a chave para a nossa salvação. A cruz de Cristo não é apenas um símbolo,
Ela é o ponto de transformação que define o destino eterno de cada alma. Esta é uma mensagem que devemos acolher profundamente, pois, como nos lembra Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ao pensarmos sobre a nossa jornada e sobre o momento final, podemos refletir sobre um cenário vívido. Imagine alguém que, prestes a enfrentar a morte, vê sua vida inteira passar diante de seus olhos. Um empresário que há pouco estava imerso em planos, reuniões e ambições de lucro. Agora, diante da iminência da morte, vê tudo isso desvanecer. A reunião de negócios agendada para a próxima semana, antes um alvo de tanto empenho, agora parece irrelevante. O dinheiro acumulado, a casa dos seus sonhos, as vitórias pessoais e até a paixão por um time de futebol se tornam pálidas e sem importância. Tudo o que parecia fundamental é imediatamente apagado diante da verdade imutável, a eternidade. Este é um lembrete poderoso e comovente de que as coisas pelas quais nos esforçamos com tanta dedicação neste mundo, a busca incessante por bens materiais, status e até nossas maiores realizações, são efêmeras. Elas não resistem ao peso da eternidade. Em Salmos 39, 4, 5, vemos o rei Davi refletir: Mostra-me, Senhor, o meu fim, e qual o limite da minha vida, para que eu saiba quão frágil sou. Eis que dizes, aos teus olhos pouco mais que um sopro é cada homem. Portanto, o que realmente importa quando tudo estiver consumado é a cruz de Cristo. O poder da cruz é o que define nosso destino eterno. Ela representa a ponte entre nossa humanidade caída e a eternidade com Deus. Ao refletirmos sobre a nossa vida, é vital não perder de vista a grandeza da obra de Cristo em nossas vidas. A morte é uma realidade que todos enfrentaremos, e quando ela chegar, nossas preocupações temporais e os desejos mal orientados se dissiparão como fumaça. No entanto, a verdadeira questão permanece: como estamos nos preparando para essa eternidade? Sabemos disso, mas frequentemente falhamos em dar à nossa relação com Deus a prioridade que ela merece. Nos perdemos nas demandas do mundo, na busca pelo sucesso, pela aprovação humana, pela busca incessante por bens materiais. Mas como o Senhor nos ensina em Mateus 6, 19 e 21, não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrompem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esta reflexão sobre a brevidade da vida e a importância da cruz deve ser um chamado para despertar. É hora de reavaliarmos nossas prioridades e colocarmos o Senhor no centro de tudo. Vamos nos dedicar ao que é eterno e não ao que é passageiro. O que você tem feito com o tempo que Deus lhe deu? Está investindo naquilo que dura para sempre ou está perdido nas distrações que o mundo oferece? Peço que neste momento você pare e reflita. O que é mais importante para você? O que você realmente preserva em seu coração? Deixe um comentário abaixo, compartilhe seus pensamentos e juntos vamos refletir sobre o impacto eterno das nossas escolhas. A mensagem do Evangelho para muitos se torna algo ofensivo e difícil de compreender, uma verdadeira pedra de tropeço. Isso ocorre porque essas pessoas não estão dispostas a reconhecer sua verdadeira condição diante de Deus, que é a de pecadores carentes da redenção. A ideia de salvação, de um Deus que enviou seu Filho para morrer por nós, parece tolice aos seus olhos. Em sua mente, não há necessidade de redenção, pois acreditam que suas ações, por mais louváveis que sejam, são suficientes para garantir um bom relacionamento com Deus. Eles buscam consolo em seus logros, atos de caridade e até mesmo em sua retidão moral,
acreditando que esses esforços pessoais os tornarão justos perante o Senhor. É uma crença enganosa, uma ilusão sedutora que se espalha pelo mundo. A ideia de que a mensagem da cruz não é necessária, pois os próprios méritos da pessoa são o suficiente para alcançar a salvação. O mundo, em sua cegueira espiritual, reforça essa ideia, perpetuando a mentira de que o sacrifício de Cristo na cruz é irrelevante para aqueles que confiam em sua própria bondade. Contudo, essa ilusão não pode ser mais distante da verdade. A palavra de Deus nos ensina com clareza que nossa bondade, por mais admirável que seja, não é suficiente para nos redimir. Só a graça de Deus, por meio da cruz de Cristo, tem o poder de nos salvar. Quando olhamos ao nosso redor, o cenário do mundo atual revela a profundidade da condição humana. Basta uma rápida navegação pela internet ou uma olhada nas notícias para perceber que a violência e o desrespeito à vida humana estão em crescimento. A cultura da morte parece ter se espalhado de maneira avassaladora. Assassinatos, conflitos armados e atentados terroristas têm aumentado a um ritmo alarmante. O século XX, por exemplo, foi marcado por uma quantidade incalculável de mortes em guerras, e o século XXI segue no mesmo caminho, com milhões de vidas ceifadas por conflitos, muitas vezes envolvendo crianças e civis inocentes. Em face de tudo isso, é difícil não pensar que estamos nos aproximando de um tempo de julgamento, quando Deus, em sua justiça, tomará conta do mal que tem se espalhado por toda a terra. Mas, além disso, a questão mais profunda que precisamos fazer a nós mesmos é: estamos preparados para nos encontrar com o Criador, tal como estamos agora? A realidade do julgamento divino não é apenas uma ideia distante, mas uma verdade iminente e inescapável. A pergunta que ecoa em nossos corações é: temos uma verdadeira relação com Jesus? Escute bem, no final das contas, não importa o que você tenha conquistado nesta vida. Seu saldo bancário, seu status social, seus seguidores nas redes sociais, nada disso terá valor diante de Deus. O que realmente importará é o estado da sua alma. Quantas vezes nos deixamos consumir pelas preocupações do dia a dia, pela busca incessante por sucesso, reconhecimento e aprovação humana? Mas, quando estivermos diante de Deus, o que vai pesar será a nossa conexão com Ele. Não podemos nos enganar, a salvação não vem pelas nossas forças, mas unicamente pela obra redentora de Cristo. Neste momento, eu te convido a refletir. Como está o seu coração? Está entregue ao Senhor? Está aberto para a verdade do Evangelho? O que você está priorizando em sua vida? Se sua vida não está centrada em Cristo, é hora de fazer uma mudança radical. Entregue-se ao Senhor. Reconheça a necessidade de sua graça e arrependa-se dos seus caminhos errados. Não deixe para amanhã o que é mais urgente, a sua alma. Que possamos, como diz a Escritura em Salmos 51, clamar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que a nossa principal motivação seja o amor por Deus e que este amor nos guie, nos liberte das ataduras do pecado e nos traga a verdadeira paz que só Jesus pode oferecer. Que Deus abra nossos olhos espirituais para que não sejamos cegos diante das armadilhas do mundo. Amém. Agora quero saber de você. Como você vê sua relação com Deus? Tem algo que Deus tem falado ao seu coração? Compartilhe suas reflexões nos comentários, pois ao falar sobre essas questões, podemos aprender uns com os outros e crescer na fé. Deus te abençoe. A cruz de Cristo se ergue diante de nós como um farol de esperança e um símbolo inquestionável do imenso amor e sacrifício que nos garantiram a redenção. Em meio às aflições do nosso dia a dia, é fácil perdermos de vista o verdadeiro significado da cruz. Somos constantemente seduzidos pelos encantos do mundo,
envolvidos pela busca incessante por status, riqueza e conquistas pessoais, e muitas vezes nos esquecemos daquilo que realmente importa. As distrações do presente nos afastam da mensagem eterna da cruz e frequentemente nos vemos cativados pelos prazeres temporais, que logo desaparecem, deixando-nos vazios. No entanto, diante da eternidade, é a cruz que se destaca como o único valor duradouro. Tudo aquilo pelo qual nos esforçamos, muitas vezes com tanto afinco, perde seu significado quando comparado com o impacto profundo e eterno que a cruz de Cristo teve sobre a nossa vida. Ela é, sem dúvida, o ponto de diferenciação entre aqueles que estão perecendo e aqueles que foram salvos pela graça de Deus. Como está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é, sem dúvida, o fundamento do perdão de nossos pecados e o caminho para a salvação. Enquanto navegamos pelas complexidades da vida, o ensinamento dos apóstolos nos exorta a manter os nossos olhos fixos na cruz. Em um mundo inundado de distrações e disputas por nossa atenção, o desafio é manter a centralidade da cruz em nossas vidas. As tentações diárias nos empurram para longe desse foco, mas a palavra de Deus nos lembra que devemos resistir a essas distrações. Como está em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. Devemos, amados irmãos, refletir sobre a profundidade desse ensinamento e colocar a cruz de Cristo no centro de nossa existência, reconhecendo que somente ela tem o poder de transformar nossas vidas para sempre. Infelizmente, a sociedade em que vivemos constantemente nos incentiva a nos orgulharmos de nossa bondade. Somos levados a acreditar que, ao realizarmos boas ações, mostramos nossa retidão e moralidade. A cultura de hoje nos encoraja a focar em nossos próprios méritos e a confiar na nossa aparente bondade. Contudo, essa visão é uma ilusão que nos impede de ver a verdade mais profunda sobre nossa condição humana. Mesmo as pessoas mais respeitáveis, que cumprem suas responsabilidades, cuidam das famílias e ajudam a comunidade, ainda enfrentam o peso da condição de pecadores diante de um Deus santo. É exatamente essa ilusão que Paulo desmascara em Romanos 3:23, quando afirma: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, sem exceção, somos pecadores, e essa verdade deve ser reconhecida por todos. O engano que nos afasta dessa percepção é cruel e mortal, pois nos impede de buscar a salvação em Cristo. Muitos acham que o pecado se resume a ações terríveis, mas a verdade revelada no Evangelho é que qualquer falha, por menor que pareça, nos afasta da perfeição e da glória de Deus. A mensagem de Cristo, ao contrário do que muitos pensam, não é apenas para aqueles que cometeram grandes transgressões, mas para todos que, de uma maneira ou de outra, falharam em viver à altura do padrão divino. A mensagem do Evangelho é direta e impactante. Todos são pecadores. Não importa o quanto tentemos esconder ou justificar nossas falhas, diante de Deus, todos nós carecemos da sua misericórdia. Alguns, ao ouvirem essa mensagem, se sentem desconfortáveis e até rejeitam a ideia de serem considerados pecadores. Prefiram se apegar à ilusão de sua própria retidão. No entanto, como nos ensina Isaías 64:6, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundície. Somente quando reconhecemos nossa falha diante de Deus é que podemos experimentar a verdadeira transformação, pois como Paulo afirma em Efésios 2:8-9, pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Querido irmão, irmã,
Se você sente que a cruz tem sido ofuscada em sua vida pelas preocupações temporais, este é o momento de reavaliar suas prioridades. Reflita sobre o sacrifício de Cristo e sobre o preço que Ele pagou por nossa salvação. Somente Ele pode nos tirar da condição de perdidos e nos conduzir à vida eterna. Eu gostaria de ouvir de você. Como a cruz de Cristo tem impactado sua vida? O que significa para você essa verdade de salvação e redenção? Compartilhe nos comentários e vamos juntos refletir sobre a imensidão do amor de Deus, que nos ofereceu a cruz como um caminho para a vida eterna.